Oi, gente, muito boa tarde para você. Estamos chegando com os donos da bola e hoje é tudo ou nada para a dupla Grenal na Copa do Brasil. Toda análise destes duelos você só acompanha aqui na tela da Band, você já sabe. E nós começamos o programa girando e o nosso giro primeiro é pelo Internacional, que conta com o apoio da sua torcida e a força do Beira-Rio para vencer o Palmeiras e passar para a semifinal da competição. Destaque com o meu parceiro Matheus Dávila. Fala, Cris. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Colorado buscando a classificação às semifinais da Copa do Brasil, aposta na experiência dos seus jogadores. Vamos abordar o time do técnico Odair, o que ele preparou para o jogo da noite. A gente se conhece bem, nós conhecemos eles nos conhecem. A gente sabe que vai ser aquele jogo que tem que ter um certo tipo de paciência, não cair em qualquer provocação, né? Pois é, do lado oposto do Inter, brigando pela mesma vaga, o candidato a tudo do futebol brasileiro, a Máquina Verde Palmeiras. E o destaque chega de São Paulo com o Super Chico Garcia. Fala daí, Chico! Oi, Cris. Estou aqui em São Paulo e também vou dar meus pitacos aí daqui a pouco no programa sobre esse grande jogo entre Inter e Palmeiras. Até mais! E no duelo de Salvador, hein? O Grêmio vai pra cima do Bahia, de Roger Machado. Afinal, é vencer ou vencer. Não é mesmo, Gabriel Correia? Boa tarde. Oi, Cris, tudo bem? Hoje a gente vai falar de Grêmio e Bahia, jogaço das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Renato Portaluppi já tem o time praticamente definido, mas vai precisar passar pela pressão dos mais de 40 mil torcedores na Arena Fonte Nova. E o repórter Marcelo Salzano foi às ruas de Porto Alegre saber da expectativa dos torcedores sobre os jogos de hoje à noite. Oi, Salzano, como é que tá o clima aí? Chegou o grande dia. Hoje nós vamos saber se Inter e Grêmio avançam às semifinais da Copa do Brasil. E o nosso programa veio aqui para o centro de Porto Alegre conferir a expectativa de colorados e gremistas para estes dois grandes jogos. Já já voltamos a falar de Copa do Brasil, porque agora eu tenho um recado para você. Você está vendo esse kit? Ele pode ser seu. Envie uma mensagem para 51 99224 1220 e responda quem você levaria para o Festival Sul-Americano de Cerveja e por quê. O primeiro que responder leva esse kit e mais 3 pares de ingressos para os 3 dias de evento. Mais informações no Facebook da Band, facebook.com/BandRS. O resultado você confere hoje ainda aqui no programa. E daqui a pouco, ainda hoje nos Donos da Bola, olha só que legal, eu vou bater um super papo com a Juliana Guimarães, que é a apresentadora dos Donos da Bola lá da Bahia. E eu vou querer saber da Juliana muito mais sobre este duelo na Fonte Nova. Parece que os ingressos estão esgotados. O Grêmio foi super bem recepcionado na Bahia. O calor humano e o calor, né? O calor de Salvador também abraçaram aí a equipe do Grêmio e já a gente vai saber como os cronistas, como a opinião dos jornalistas está aguardando essa partida. Mas antes, eu quero convocar você a participar da nossa enquete no Twitter. Já entrou lá no nosso arroba Donos da Bola RS todo dia. Tem uma enquete diferente para você. Vamos ver a de hoje? Solta na tela. Quem seguirá vivo na Copa do Brasil? Ai, 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 meu coração. Grêmio? Inter? Ambos ou nenhum? Qual a sua opinião? A dupla Grenal vai passar pelos adversários de logo mais? Só Grêmio, só Inter ou nenhum deles? Participe ainda hoje, a gente dá a resposta dos nossos internautas. Mas você também pode colocar sua carinha aqui no vídeo, participando da nossa resenha. Mande seu vídeo para o nosso WhatsApp 51 99224 1220. Eu já disse e não canso de repetir, a gente adora receber a sua notificação, viu? E também tem pergunta do Paulinho, a gente não passa sem a pergunta do Paulinho. Fala daí, Paulinho, qual é a charada de hoje, hein? Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui na Rádio Bandeirantes, participando do Toque de Bola. Logo mais 1h estarei com vocês aí no Donos da Bola, ao vivo, no debate pesado. Hoje tem Copa do Brasil, tem Bahia e Grêmio, tem Inter e Palmeiras, enfim. Mas hoje também, 17 de julho,
25 anos da conquista do Brasil do tetracampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo. E a pergunta do Paulinho de hoje é relacionada, obviamente, a esse assunto. Vamos então à pergunta do Paulinho que está na tela. A questão é, quero saber, quem bateu o último pênalti para o Brasil na decisão contra a Itália na Copa de 94 lá nos Estados Unidos? Lembrando que o Brasil foi campeão quando o Roberto Baggio da Itália bateu para fora. Mas eu quero saber o seguinte, quem chutou o último pênalti para o Brasil? Opção A, Branco. Opção B, Dunga. Opção C, Márcio Santos. Ou opção D, Romário. E aí? 992-24-1220, 992-24-1220, aguardo a sua participação. Branco, Dunga, Márcio Santos ou Romário, quem bateu o último pênalti para o Brasil na Copa de 94? Daqui a pouco eu volto, Cris. Tá certo, Paulinho. Olha, eu tava com o coração tão aflito, não me lembro agora quem foi. Mas olha só, hoje a noite é de decisão no estádio Beira-Rio. Mais de 40 mil torcedores são aguardados na Casa Colorada para empurrar o time rumo à semifinal da Copa do Brasil. Hoje, esse grupo precisa se superar. Passar pelo Palmeiras nas quartas da Copa do Brasil virou o desafio de todos no Beira-Rio, independente das qualidades do adversário. A gente se conhece bem, nós conhecemos eles, eles nos conhecem. A gente sabe que vai ser aquele jogo que tem que ter um certo tipo de paciência, não cair em qualquer provocação, né? Para superar os paulistas, o Internacional apostará na experiência dos seus jogadores. D'Alessandro, por exemplo, será titular nesta quarta. O mesmo vale para Patrick. Tudo para surpreender o Palmeiras no Beira-Rio. Para isso, o Inter vai a campo com Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Nico Lopes, D'Alessandro e Patrick. Lá na frente, Paolo Guerreiro. A gente sabe da nossa qualidade, sabe que precisamos vencer e classificar. E vamos jogar em casa, junto com o apoio da torcida, e vamos procurar o jogo desde o começo para a gente conseguir essa classificação. A rodagem do grupo é uma das armas coloradas. Jogadores cujos currículos mostram que o Inter está pronto para suportar a pressão do Verdão e reverter o placar de derrota gaúcha em São Paulo. E o apoio do torcedor é algo que ninguém quer deixar de lado nessas horas no Beira-Rio. Temos uma das melhores equipes do Brasil jogando em casa, então a gente confia muito nesses números. O cenário de decisão está montado em Porto Alegre. De um lado, o Palmeiras, o time que chega com a vantagem no placar. Do outro lado, o Inter, aquele que tem a vontade de reverter. No frio do inverno gaúcho, a promessa é de noite quente no Beira-Rio. Mas para conquistar esta tão sonhada vaga na semifinal da Copa do Brasil, é necessário passar por cima do Palmeiras. Tudo é possível, mas a tarefa não é fácil. Quem comenta para nós, a força do Verdão de Luiz Felipe Scolari é Chico Garcia. Fala daí, Chico. Oi, Cris. Beijo pra ti, pra esse programa que eu adoro. Bom, primeiro que a gente espera um grande jogo, né? De um time que é muito forte dentro de casa, que é o Inter, contra um time que joga muito bem fora de casa. E não apenas muito bem, mas muito confortável. Esse é o grande risco, o grande agravante que eu vejo nesse confronto. O Palmeiras, quando não tem a bola, ele não sofre muito. E eu acho que esse será o contexto do jogo. O Inter propondo as ações, tendo a posse de bola e com dificuldade para infiltrar, para verticalizar o jogo. Tem o Luan e o Gustavo Gomes, os zagueiros do Palmeiras, que não é que eles não perdem jogos, eles não sofrem gols. O Everton, o goleiro, quando exigido, dá conta do recado. Todo o time é muito compactado, muito organizado, recompõe muito rápido. E ainda tem no meio o Felipe Melo e o Bruno Henrique, que marcam demais. Mais o risco ainda do Inter, que vai se expor com as escapadas do Dudu. Será um jogo muito complicado, onde o Palmeiras vai estar confortável não apenas no estilo de jogo, mas também na vantagem, né, que lhe favorece com o empate para levar a vaga. Se eu fosse apostar, apostaria numa vitória magrinha do Inter, 1-0, quem sabe, para levar para os pênaltis, porque fazer 2 gols nesse Palmeiras é quase impossível. A gente só não fala que é impossível porque no futebol isso não existe. O Inter tem que surpreender o Palmeiras, tem que ter uma postura agressiva para tirar o Verdão da zona de conforto. Será que vai conseguir? Vamos ver. Beijo, Cris. Até a próxima. Beijo, Chico. Menino, Chico falou em pênalti. Ai, ai, ai.
tudo pode acontecer. Mas, ó, vamos na nossa redação agora. Quem tá lá é Mauri Dornelles. Oi, Mauri. Coisa boa falar contigo aí da redação. E a gente... O que tu tem pra gente? Quais são as informações que tu nos traz agora? Oi, Cris, boa tarde. É um prazer estar aqui no Donos da Bola. E a gente viu há pouco, na matéria do Matheus Dávila, a palavra do lateral Wendel, que vai ser titular hoje à noite. E a curiosidade é que o pai dele é colorado. Será que esse torcedor especial fez algum pedido para o filho? Vamos conferir. O pai, apesar de ser torcedor, ele não gosta muito de falar sobre o jogo comigo. Ele sabe que eu sou um cara mais centrado também, essas questões de jogo eu não converso muito com ele. Depois do jogo, sim, a gente fala tudo o que aconteceu, mas antes ele sabe que eu gosto de ficar concentrado. Mas com certeza ele vai estar na arquibancada aí, está chegando amanhã para acompanhar esse jogo. Espero que ele seja pé quente mais uma vez. E o Grêmio visita o Bahia, 7h15 da noite na Arena Fonte Nova, jogão que você acompanha pela Rádio Bandeirantes 94.9 FM. E para chegar às semifinais da Copa do Brasil, mais uma vez, não sofrer gols é importante. E Pedro Jeromel é uma das forças neste quesito. Nas quartas de final da Copa do Brasil, não há chance para errar. Depois do empate contra o Bahia na Arena, o Grêmio sabe que é preciso recuperar o resultado que não foi o desejado em Porto Alegre. A gente sabe que o resultado lá não foi o que a gente esperava, mas amanhã a eliminatória está em aberta e a gente vai fazer o nosso melhor, o nosso possível para conseguir essa classificação que é muito importante para a gente. E para classificar é importante não sofrer gols e o zagueiro Pedro Jeromel será fundamental neste duelo. O atleta que tem um motivo especial para entrar em campo. Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube que seus pés estejam na calçada da fama gremista. Para mim é uma honra, um privilégio vestir sempre a camiseta do Grêmio. E agora está imortalizada aí na calçada da fama. Eu não tenho nem palavra para gratidão, né? A palavra que eu uso. E isso me motiva cada vez mais para conseguir alcançar mais títulos com o Grêmio. Com certeza foi por causa dos títulos que eu vou estar lá. E para chegar às semifinais da Copa do Brasil, o Grêmio precisa passar pelo Bahia na Arena Fonte Nova. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o duelo desta quarta-feira, às 7h15 da noite em Salvador. Jogar aqui na Fonte Nova é sempre difícil, contra um Bahia muito bem organizado, muito bem montado pelo professor Roger e com jogadores de muita qualidade. A gente espera ser um grande jogo, um grande espetáculo para todo mundo. O Grêmio que está pronto para enfrentar o Bahia, com Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Everton com André lá na frente. Ainda há a possibilidade de PP aparecer no time, mas é uma dúvida que Renato deixa até antes do apito inicial. A maior certeza é que a vitória é uma necessidade para seguir buscando o hexacampeonato da Copa do Brasil em 2019. E como vem o adversário gremista, afinal de contas, hein? O time do Bahia está confiante no trabalho do técnico Roger Machado. Ele, um velho conhecido por aqui. Roger Machado conhece bem os caminhos para ganhar a Copa do Brasil. Como jogador, foi tetracampeão, mas agora busca o primeiro título de expressão como técnico. Essa decisão, eu espero que ela tenha um final feliz, marcando história na vida do clube, né, com uma passagem inédita para uma próxima fase dessa competição que a gente tanto almeja. À frente do Bahia, apenas 3 meses, ele pode fazer história no clube. É que o tricolor baiano nunca chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. Vai ter a chance na noite de hoje, diante do Grêmio, ex-time de Roger. No último treino aqui no Fazendão, Roger Machado adotou o mistério e fechou as atividades para a imprensa. Mas do pouquinho que a gente conseguiu acompanhar lá dentro, deu para notar que ele teve uma boa notícia. Nino Paraíba, que saiu machucado de Porto Alegre na semana passada e desembarcou em Salvador de muletas, já treina normalmente e pode voltar ao time nesta quarta. Quem está 100% garantida é a torcida. Com os ingressos esgotados, mais de 40 mil tricolores prometem ferver a Arena Fonte Nova numa noite que pode ser histórica para o Bahia. Coisa boa, né? Mais de 40 mil, isso é lindo ouvir isso. E agora o Donos da Bola RS faz uma conexão com os donos da bola da Bahia, diretamente com Juliana Guimarães, apresentadora do Donos lá de Salvador.
Juliana, que emoção vai ser essa partida aí na Arena Fonte Nova, mais de 40 mil torcedores sendo aguardados. Imagino o calor humano que não tá por aí, hein? Vamos ver se a Cris aparece aqui pra gente. Olha ela aí! E aí, Juliana? Preciso só ouvir a Cris. Aí, Cris! Juliana, 40 mil torcedores. Agora sim, tudo bom com você? Me conta! 40 mil torcedores, Juliana, para essa partida. É muito calor humano, hein? Olha, a gente conversava hoje mais cedo, aqui já tem calor humano normalmente, né? O nosso verão dura o ano inteiro, mas realmente a cidade está muito movimentada, só se fala nessa partida, Cris. Mais de 40 mil ingressos vendidos. A torcida do Bahia, ela é um diferencial na Arena Fonte Nova, realmente sabe empurrar o time. Inclusive, já na chegada, né, com o ônibus, a gente sabe que em momentos decisivos o torcedor faz ali aquela recepção no entorno do estádio. Eu tenho certeza que isso vai acontecer hoje também, porque pode ser um momento histórico para o Esporte Clube Bahia, Cris. O Bahia nunca chegou a uma semifinal de Copa do Brasil e o torcedor está esperançoso pela campanha que vem fazendo até agora. E aí, me diz como é que vocês estão pensando e a expectativa de vocês para essa partida, Cris? A expectativa da torcida gremista, Juliana, é muito forte. O Grêmio tem muita tradição em Copa do Brasil, como você sabe. E essa semifinal, o Grêmio está indo para passar por cima do Bahia, Ju. Bom, mas e conta, é claro, com todo o talento, né, e a estrela de Everton Cebolinha, que estará em campo. A torcida gremista está muito confiante, mas o Bahia tem um grande reforço e uma grande estrela que pode brilhar hoje, que é o técnico Roger Machado, que conhece muito bem os caminhos que o Grêmio utiliza para buscar suas vitórias, não é mesmo? Estou ouvindo. Agora sim, agora eu voltei a te ouvir, viu, Cris? Que a gente está tão longe que até para te ouvir tá difícil. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui nos Donos da Bola em Salvador, a gente sempre faz os palpites em dia de jogo. Boa. Viu? Vocês vão palpitar daí também? Me conta. Eu palpito 2-0 Grêmio com um dos gols de Everton Cebolinha. E tu? Olha só, o meu palpite eu já falei hoje de manhã na Band News FM, vou repetir aqui para você. Eu fui até mais generosa, porque deixei o Grêmio de vocês aí fazer um golzinho, mas vai ser 2-1 para o Bahia, com certeza um jogaço, cheio de emoções, viu? Vamos ver amanhã quem vai levar melhor, né, Cris? Vamos sim, Ju, bom trabalho por aí e um dia eu vou te visitar, passar calor um pouco. Um calorzinho aqui com a gente. Um beijo, boa sorte e que no final vença o melhor, que seja um grande jogo, né? Verdade, Ju. Beijo para todos vocês, um prazer estar falando aí em Salvador. E nós seguimos falando de Palmeiras, porque vai ter um duelo que promete hoje à noite no Beira-Rio. Um tal zagueiro paraguaio contra um certo atacante peruano. Um duelo de estrangeiros. De um lado, o Gustavo Gomes. Do outro, Guerreiro. Vale vaga na semi da Copa do Brasil. Pelo Colorado, o peruano, que brilhou na Copa América, comanda o time em busca de uma reação. Pelo Verdão, o paraguaio precisa segurar o ataque adversário e não se arrisca no discurso quando o assunto é Paulo Guerreiro. É difícil de marcar, é um jogador muito bom, jogador de seleção. Eu acho que coisa que acontece em campo fica aí. Eu não sou muito de brigar fora de campo, nem de falar de árbitro, de nada. Eu trato de fazer meu trabalho. No primeiro jogo, o peruano levou a pior e foi até substituído no fim do segundo tempo. Ficou bravo com o paraguaio nesse lance aí. Mas o juizão falou para levantar, segue o jogo. O gol da vitória do Palmeiras veio com Zé Rafael. Sendo assim, o Alviverde tem a vantagem para a volta em Porto Alegre.
O time de Gustavo Gomes precisa perder por 2 gols de diferença para ser eliminado pela equipe de Guerreiro, o que não acontece desde o dia 24 de outubro de 2018, quando o Palmeiras caiu para o Boca na semi da Copa Libertadores. E a dupla, formada pelo paraguaio e Luan, volta a ser titular depois de ter sido poupada na partida do fim de semana no Clássico, diante do São Paulo. Eu acho que a gente não pode pensar na vantagem em nenhum momento, senão você acaba recuando muito. E contra equipes perigosas como a do Inter, você não pode jogar tudo atrás, querendo se defender o jogo inteiro. E o repórter Marcelo Salzano foi às ruas da capital para saber se os torcedores de Grêmio e de Inter estão confiantes para os jogos de logo mais à noite. Confira só. Quarta-feira eletrizante. Jogos decisivos pelas quartas de final da Copa do Brasil. E o Grêmio passa hoje pelo Bahia na Copa do Brasil? Com certeza. E o Inter passa pelo Palmeiras hoje no Beira-Rio? 2-0 Inter. Um do Nico e um do Guerreiro. No Beira-Rio para mais de 45 mil torcedores, Inter e Palmeiras. E na Arena Fonte Nova, o Grêmio encara o Bahia. E a confiança de colorados e gremistas está em alta. Olha, se a gente jogar sem o André, pode ter uma chance aí. Porque o André não dá. Classifica com um gol do Guerreiro e um golzinho chorado e depois nos pênaltis. O Grêmio, a tendência é classificar, né? O time tá forte, tem alguns problemas aí, mas com o Everton saindo, jogando, fazer a despedida aí, garantindo a classificação para a semifinal para o Grêmio. Colorados e gremistas são unânimes. Paulo Guerreiro, pelo lado do Internacional, é a grande esperança para o jogo desta noite. Ele já é um grande ídolo do torcedor colorado. Já pelo lado do Grêmio, Everton, o Cebolinha, é a principal esperança de gols para a partida desta noite em Salvador, diante do Bahia. E pode ser a última partida do atacante com a camisa do Grêmio. O Guerreiro é o grande cara do Inter na atualidade ou tem outro jogador que está também dividindo o protagonismo nesse time? Nico e Guerreiro, com certeza. Você não acredita mais na permanência dele? Do Everton, não tem como. Ele mesmo já falou que não sabe se joga contra o Bahia, mas ele tá concentrado, então provavelmente joga. Pelo lado vermelho, D'Alessandro também tem prestígio acima da média. Esse é imprescindível, tem que estar sempre no time. O homem joga bola, sabe? Muda totalmente o time quando ele está em campo, para melhor. Já os tricolores, o reconhecimento a outro cria da base, PP. Eu gostaria que o Renato apostasse no PP, que é um guri jovem da base, que vem mostrando resultado, mas eu acredito que o Renato vai seguir no Diego Tardelli, apostando aí, que é bruxo, né? E nesta noite, quem vai levar a melhor? A sorte está lançada. E Pedro Jeromel está na calçada da fama gremista. Este é um dos assuntos dos Stories da Bola. E o zagueirão gremista falou desta emoção num post no Instagram, agradecendo, claro, o Grêmio e tendo muita gratidão pelo momento que está vivendo. E olha o Pantera, com frio e tudo, Patrick fez gol no treino do Inter. Léo Moura declarou todo o seu amor à amada, que está de aniversário. Parabéns para ela. Felipe Viseu mostra que já está se recuperando da cirurgia. Uma boa recuperação para ele, né, gente? D'Alessandro convocando toda a nação colorada para o duelo de hoje à noite entre Inter e Palmeiras. E que dominada de bola é essa, hein, seu lindoso? Poxa vida, olha o cara. E o Juninho Capixaba postou Jean-Pierre, provando que, como cantor, é um bom jogador, né, gente? Tá aí. Já tô com a Mauri aqui no telão. Mauri, vamos pular um pouco assim de Copa do Brasil para o Grenal pelo Campeonato Brasileiro, que acontece sábado e já está definido o árbitro desta partida. Quem será ele, Mauri? Isso mesmo, Cris. Anderson Daronco vai ser o árbitro do Grenal 421, sábado, 7 da noite,
no Beira-Rio. Vai ser o 6º clássico da carreira de Daronco. Ele será auxiliado por Rafael da Silva Alves e Hélio Nepomuceno, todos gaúchos. Já o árbitro de vídeo, o VAR, será o paulista Rodrigo Guarizo do Amaral. Tá certo, Mauro. Mauro com as informações lá da nossa redação. E chegou a hora de anunciarmos o vencedor do concurso cultural do Festival Sul-Americano de Cerveja. Quem ganhou o kit de hoje é o Sandro Oteiro, de Porto Alegre, que disse que levaria a filha, Annelise, parceira de conversas e bebidas. Tá aí, ó. A produção vai entrar em contato com você para você retirar o seu prêmio, tá bom, Sandro? Obrigada pela sua participação e a participação dos demais telespectadores. E a gente dá um tempinho e na volta, ó, nosso campinho aqui vai estar cheio, viu? Tem a resposta do Paulinho e muita resenha com a turma do Toque de Bola, que já vai estar aqui comigo, tá? Bônus da Bola, oferecimento Banrisul, o agro é o nosso chão. Estamos de volta com os donos da bola, na TV e Toque de Bola na rádio, mas nós juntos e Shalom Now. Juntos e Shalom Now, Cris, tu viu que deu, aí a Lady Gaga foi, né, mesmo, juntos e Shalom Now com o Bradley Cooper. Literalmente juntos e Shalom Now com o Bradley Cooper. Agora, dupla Grenal, eles não andam tão juntos e Shalom Now, mas eles têm a briga de classificação, né, da Copa do Brasil agora, quartas de final. É ganhar ou ganhar? É ganhar ou ganhar. E para a resenha hoje, além de Gabriel Correia, Taigor Jank, Paulo Pires, Roberto Pauletti. Oi, Pauletti, tudo bem? Como tá? Confiante com o Internacional? E César Cidade Dias. Mas eu quero começar, Paulinho, ó. Diga lá. Com a resposta do Paulinho. Paulinho, meu coração estava tão aflito naquela final da Copa de 94 que eu não lembro quem cobrou aquele último pênalti. Lembra? Não tinha coração. Pois tu nem coração tinha. Não tinha coração. A pergunta relacionada justamente à decisão, à cobrança por pênaltis, né? Do Brasil contra a seleção italiana, no tempo normal 0-0, prorrogação 0-0. Nos pênaltis, o Brasil venceu por 3-2. A pergunta era, quem bateu o último pênalti do Brasil? Lembrando que o Roberto Baggio bateu a última cobrança para fora, o Brasil foi campeão. Mas eu quero saber o seguinte, quem bateu para o Brasil o último pênalti? Aí por ordem alfabética estavam ali relacionados. Branco, na opção A, o Dunga na opção B, o Márcio Santos na opção C e o Romário na opção D. O Márcio Santos eu lembro porque foi o que errou, né? Abriu as cobranças para o Brasil, não foi o primeiro batedor, abriu as cobranças para o Brasil, acabou errando. Só para ter uma ideia, nos treinos anteriores à decisão, o Márcio Santos foi o único jogador com 100% de aproveitamento, acertou todos os pênaltis dos treinos. Na hora errou. Depois tem uma questão, vamos falar sobre a questão do Bahia, Grêmio e Inter e Palmeiras sobre isso também. Né? Só bate quem erra, não pode ser o cara que não batia nos treinos, né? Não treinava pênalti batendo bem. Bom, a resposta correta, letra B, Dunga foi quem cobrou o último pênalti para o Brasil. O Brasil venceu por 3-2, só para ter uma ideia. O Baresi cobrou para a Itália na abertura, botou para fora. Aí teve o Márcio Santos, que também errou, 0-0. Aí cobrou o Albertini, fez gol da Itália. O Romário empatou 1-1. O Evani fez 2-1 para a Itália. Branco 2-2. Aí o Massaro cobrou, o Tafarel defendeu, o Dunga bateu, fez 3-2 para o Brasil. E aí, se o Roberto Baggio, cracaço da Itália, errasse, o Brasil seria campeão. Foi o que aconteceu. Botou para fora. O último era o Bebeto, né? Seria o Bebeto para fazer o gol do título. E aí eu pergunto, vocês acham que existe corremos o risco de terminar em pênalti esses jogos das quartas de final? Eu acho que a possibilidade ela é bem grande porque os dois confrontos eles são bem equilibrados, né? O Inter ele perdeu o jogo de ida e tem ao seu favor a força do Beira-Rio e o Grêmio, até a gente comentava isso durante o Toque de Bola, o César falava sobre a postura que o Grêmio deve ter na partida contra o Bahia. E pelo fato de ser um empate, o Grêmio não tem muito o que se jogar para frente. O Grêmio pode esperar hoje o Bahia e ter uma postura de jogar um pouco mais no contra-ataque, já que o Bahia vai jogar em casa, vai se jogar um pouco mais, pode dar um pouco mais de espaço. Se começa com pênaltis, né? Grêmio e Bahia. E aí, a partir daí, o Grêmio pode especular. Só que tem um fator ainda, acho que é bem importante, a gente falava pro Pauletti isso antes da gente ir pro ar na rádio. Como o jogador fica, ele tem 1-0 é a derrota. Agora, tu vai atacar tanto assim, porque 1-0 ainda é um placar mínimo. Tu muda o teu estilo, tu não muda, tu sai atacando e tem um contra-ataque. O Palmeiras tem um contra-ataque muito forte, né? Dudu, Zé Rafael. Então, fica aquela coisa, será que vai ou tenta jogar normalmente e aí tenta fazer esse gol? Acho que essa é a dúvida que fica talvez na cabeça dos jogadores. Inter faz 1-0 e aí? E aí... Olha, tu falaste dos pênaltis. O pênalti tem um fator que é decisivo, que é o equilíbrio emocional.
Porque na hora do treinamento, é muito fácil, tu bota qualquer um de nós ali, a tendência é que faça o gol. Na hora que tu tem que caminhar do meio do campo até a bola, e tu tem aquele peso de 50 mil pessoas em cima de ti, a responsabilidade de fazer, muito jogador consagrado, nós falamos agora de um cracaço que é o Baggio, o cara vai lá e bate fora. Então, o pênalti, eu tenho muita confiança no Internacional se for para os pênaltis. Eu confio no Internacional, mas eu tenho a desconfiança, porque eu acho que o Everton é melhor goleiro do que o Lomba. Então, eu prefiro decidir antes dos pênaltis. Mesmo sabendo que o Palmeiras, se jogar de igual para igual, ele é o favorito. E como o Inter decide esse jogo, tu acha? Pois olha, o Internacional tem 3 jogadores que para mim serão chave. Guerreiro, D'Alessandro e Edenilson. O César confia muito no Nico também, mas a questão para mim toda é o seguinte, o Internacional tem que jogar bem mais do que tem jogado. Porque se jogar o que ele tem jogado e o Palmeiras o que tem jogado, nós não vamos nos classificar hoje. Se chegasse um contrato para ti agora, aqui ó, tu assina e o Internacional já vai para os pênaltis. 1-0, 2-1 vai para os pênaltis, tu assina? Não. Tu acha que dá para ganhar no tempo normal 2-0? Não, porque eu acho que dá para ganhar. O time do Internacional é muito bom e pode ganhar o jogo hoje. Eu acho que a grande dificuldade passa por aí, tá? Porque o Palmeiras tomar 2 gols e perder por 2 gols de diferença é difícil. O grande mérito do Palmeiras é a defesa. O Palmeiras, Paulinho, ele foi eliminado do Campeonato Paulista nos pênaltis também, né? Sim, assim como o Inter. O Inter acabou perdendo para o Grêmio o Gauchão nos pênaltis e o Palmeiras também. Olha, imagina a pressão desse confronto se ele por acaso vai a pênaltis, né? E eu acho que é o segundo ano consecutivo que o Palmeiras perde o Paulistão nos pênaltis, né? Acho que eu não recordo do ano passado. Esse ano com certeza. O ano passado não recordo. Eu acho que também perdeu nos pênaltis. Eu acho até que o Roger não era o Roger, o treinador do Palmeiras. Acho que ele perdeu pro Corinthians nos pênaltis também. Não, no Paulistão era o Filipão. Do Palmeiras, ano passado. Esse ano com certeza perdeu nos pênaltis. E eu acho que no ano passado perdeu nos pênaltis também. Ou teve uma polêmica de um pênalti. Tem alguma coisa assim. Mas imagina o tamanho da pressão pro Palmeiras e pro Inter. Porque o Inter também foi... O Inter acabou perdendo o Campeonato Gaúcho nos pênaltis. Eu acredito que o Inter possa vencer. Eu acredito muito na força local nesses jogos. Para mim, a grande dificuldade do Grêmio hoje é a força local. Hoje nós vamos ter aqui no Beira-Rio mais de 45 mil torcedores. Na Fonte Nova nós vamos ter mais de 45 mil torcedores. A tradução, o fator local ele conta muito nesse time. A tradução para mim de força local é igual à ambição de ganhar. Porque a forma que o Internacional joga, se ele jogar dentro do Beira-Rio, como ele jogou lá contra o Palmeiras, ele vai tomar uns 3 aqui. Mas não vai jogar. Agora, se tiver atitude de campeão, atitude de ganhador, mais o fator local, é nisso que eu me baseio, Cris. Eu creio que o Odair, eu gosto do Odair, eu creio que ele vai empurrar o time para frente. E além do Guerreiro, acho que esse jogo passa muito também pelo D'Alessandro, né? Sim. Que a gente sabe que acaba jogando nas partidas em casa e é quem comanda o time. Querendo ou não, é quem comanda o time. Tem o Guerreiro, tem o Nico, pode ter todo mundo. Mas o D'Alessandro é quem mais entende isso. E talvez nesses jogos de pressão ele seja mais importante ainda, porque ele também já está acostumado há bastante tempo nesses jogos de pressão. Então talvez o Guerreiro seja a peça, preponderante desse duelo também. O resultado, acho que para mim passa muito pela atuação do mais fundamental do que o fator local de torcedor, da pressão do Beira-Rio, vai ser também o fator local, porque a maneira com que o Odair faz a sua estratégia para jogar fora e jogar em casa. O torcedor tem muita esperança do Inter jogando no Beira-Rio, também pelo apoio da torcida, mas também pela maneira que o Odair organiza o time, com o D'Alessandro, com o tripé. Mas eu concordo com o Gabriel, inclusive até porque o D'Alessandro faz essa ligação muito afinada com o Guerreiro, né? Então, para o Guerreiro, daqui a pouco, ser o cara decisivo da partida, precisa do D'Alessandro e eu acredito que o desempenho, uma possível vitória do Inter, classificação, né, passe pelo Dale. Algumas mensagens que são subjetivas, o futebol passa essas mensagens. Né? A última vez que o Inter enfrentou o Palmeiras, o Inter foi eliminado pelo Palmeiras. E grandes clubes trocam vitórias. Ganhando 2-1, né? 2-1, tomou um gol no final. Ganhando 2-1. Isso foi 2017, não, gol contra, perdão, ou do Thiago Santos. 2017, o Inter perdeu em São Paulo por 1-0, ganhou aqui por 2-1. E eles trocam... tinha gol qualificado. Tinha, né? Eles trocam, é curioso isso. Na história do futebol, a gente mostra, existe quase cíclico. E essa derrota para o Inter também favorece isso, porque essa derrota em 2017, eu lembro bem, ela conta, ainda era outro regulamento, né, Paulinho? Mas ainda tem, isso conta também. Então, me parece que todos esses componentes, eles estão favoráveis ao Internacional.
Mas a gente não pode deixar de negar que o time do Palmeiras é um time poderoso que vai fazer um jogo, tem tudo para fazer um jogo forte aqui. Pressão maior para mim, rapidamente, uma pressão maior para mim vai ser do lado do Internacional, pressão para o Inter, porque o Palmeiras tem um time melhor que o Internacional, isso é uma verdade que eu estou falando aqui, né? Não é uma novidade, é uma verdade. Né? Não, bom, tudo bem. Eu não acho. Questão de opinião, tudo bem, questão de opinião. Eu considero o Palmeiras bem mais time que o Internacional. Não estou nem falando de grupo, estou falando de time realmente. Então, considero que o favorito para a vaga, não é para o jogo, para a vaga é o Palmeiras. Então, a pressão vai ficar em cima do Inter. O Inter vai entrar em campo eliminado. Quando o jogo começar, o Inter está eliminado da Copa do Brasil, vai ter que fazer no mínimo um gol de diferença, a vantagem de um gol de diferença, para levar para os pênaltis. Em relação aos pênaltis, acho que a chance é muito grande de acontecerem pênaltis, decisão aqui no Beira-Rio e lá na Fonte Nova, em Salvador. E eu até lembrei durante o programa da rádio, lá no Toque de Bola, o pessoal está me ouvindo ainda na rádio, e agora na televisão aqui, assistindo, lembrei do desenho da minha infância e adolescência lá, o Lipe e Hardy, um leão e uma hiena. A hiena sempre pessimista. Hoje eu sou a hiena. Estou muito pessimista. Acho que nem Grêmio nem Inter passam. Acho que será uma eliminação gaúcha hoje na Copa do Brasil. Não estou acreditando nem que o Inter passe aqui, que o Grêmio passe lá. E olha que é o cenário que abre esse. Pois é, né? O Paulinho é um pessimista, Paulinho é raro. Mas, ó, já sei a opinião do Paulinho. Quero saber dos demais da bancada, porque está se falando muito no fator local e no Beira-Rio e na Força Colorada, que é o estádio Beira-Rio, essa torcida no jogo de hoje. Mas vocês acham que o Inter tem time para ganhar do Palmeiras? Tem. O Inter e o Palmeiras são dos 5 aí principais elencos do Brasil. O Palmeiras está um pouco acima. Mas entre os 5 principais elencos do Brasil, eles trocam pontos. E o Palmeiras ganhou lá, o Inter pode ganhar aqui, do mesmo placar, pode ganhar um pouco mais. O Inter tem condições de ganhar, sim, de 2-0, se classificar no tempo normal. O Paulete, eu já sei a resposta. Não, mas eu quero embasar minha resposta. Então... Eu nunca falo... Eu deixei ele para tese, para embasar. Agora vamos à tese. Agora é a tese. Não é tese, não. Eu acredito nisso. Estamos brincando. Eu não me refiro nunca a elenco. Elenco, sem dúvida, o Palmeiras é melhor. O time do Internacional, eu já fiz jogador por jogador. O Internacional perde em 3 posições apenas. Ele perde nos 2 laterais e no Dudu. Tu não acabou de dizer que o Everton é melhor que o Lomba? Hein? Tu não acabou de dizer que o Everton é melhor que o Lomba? Não, nos pênaltis. Ah, tá, nos pênaltis. Tá, no tempo normal tu prefere o Lomba. Vocês querem fazer confusão, mas não vão conseguir fazer confusão. Vocês querem derrubar o Paulete. O Internacional tem, por outro lado, 2 jogadores que eles não têm. Tem o D'Alessandro e tem o Guerreiro. E se a dupla de zaga deles é boa. É melhor que a do Inter? Não. Ah, eu acho que é. É só o Mazar que o Dourado é muito pior. No ano. O Dourado é pior que o Felipe Melo, um pouco pior, mas o Edenilson é melhor que o outro. Que o Bruno Henrique? Não, claro. O Bruno Henrique é melhor. E o Lucas Lima é nosso. Não, Nossa, é muito bom. E o Moledão nem se fala, é melhor que todos, tá? Então, a minha tese não é... Eu não estou sonhando, eu acredito mesmo que o Internacional, o time do Internacional é do mesmo nível ou melhor. A virtude do Inter é o fator local. Mas o fator local. Tu acha que o Inter não tem time? Os times especificamente para vencer o Palmeiras? Claro que o Inter tem um bom time, mas não é o time que faz a diferença hoje. Hoje o que vai fazer a diferença é o ambiente. Tanto é que o Inter, nos 2 enfrentamentos com o Palmeiras esse ano, perdeu. Então, se a gente pensar o time, tirar o fator local... Mas perdeu porque jogou em São Paulo? Não, mas é isso que eu quero dizer. Perdeu porque o Palmeiras foi superior. Se a gente pega o enfrentamento desse time do Palmeiras com esse time do Inter... A gente vai fazer vai olhar e dizer o seguinte, o Inter passou 180 minutos e não fez um gol no time do Palmeiras. Cris, só para eu não ficar monopolizando. No segundo tempo do Brasileiro, a grande diferença dos 2 times, para mim, é Filipão versus Odair. Eu sou o primeiro que eu contrataria seria um treinador para o meu time, um bom. O Filipão é o melhor do Brasil, o Odair é um emergente, que eu gosto, mas é um emergente. Essa, para mim, é a diferença, não é nem o fator local. Mas por isso que eu falo que o Palmeiras é melhor que o Inter. Não, o time eu não acho. Não, mas é que tá. É que time, né? Time é o treinador, time é conjunto, né? É que a organização do Palmeiras ela é melhor que a do Inter hoje com o Filipão. Tomou 9 gols. Há quanto tempo o Palmeiras não toma 2 gols numa partida? Vocês querem que eu lembre? Eu lembro. Ituano. Eu sabia que ele lembraria. Não, e derrota de 2 gols é em novembro. Tá, derrota pro Boca na Bomboneira. Ele perdeu agora pro Guarani, no amistoso. Tomou 2 gols do Guarani. Mas aí se contar amistoso... O Inter vai tocar 2 hoje. Se eu não estou enganado, no Paulistão, o Palmeiras venceu o Ituano por 3x2, aí levou 2 gols. Não, por isso que eu disse, essa não classificaria o Inter, tomou 2 gols. Essa não classificaria. Não pode perder. Copa do Brasil é diferente, a relação de gols é muito diferente o jogo. Sai 1-0 para o Inter, muda completamente a relação com o jogo. Mas ninguém disse o contrário. Então o que é preciso dizer?
A estatística do Internacional em relação a ele. O Inter ganhou do Flamengo, no Beira-Rio. 2-1. O Inter consegue fazer ganho do Cruzeiro, fazendo mais gols. O Inter tem um bom retrospecto. Não ganhou do próprio Palmeiras quando jogou. O Inter tem um bom retrospecto. Jogou no Beira-Rio, né? Hã? Não ganhou do próprio Palmeiras. No ano passado, né? Sim. É o mesmo time. O Internacional hoje, ele tem esse favoritismo do fator local. Ele tem isso. Assim como o Bahia tem. Pois é, eu acho sinceramente que o fator local ele iguala o jogo. O Bahia tem favoritismo do fator local, César? Acho que sim. A relação que a gente tem que fazer sempre é inversa. Saiu 1-1 lá na Bahia e o jogo é hoje na Arena, 0-0. Quem ganhar, ganha o jogo. Quem é o favorito? O Grêmio. Então a relação é igual. O que é preciso pensar, e o Grêmio tem um pontinho que me parece diferente, completamente diferente da relação do jogo do Internacional contra o Palmeiras. A única certeza que nós temos aqui no jogo de Porto Alegre hoje é que nós não vamos ter surpresas. O Palmeiras é o Palmeiras, com o time que está montado, e o Internacional não vai ter surpresa, é o time que está montado, a gente sabe a escalação. Eu vou ter uma surpresa se o Nico Lopes jogar bem, que eu estou torcendo isso, né? Ele pode resolver. Não, mas ele pode jogar bem ou mal, tu sabe que ele vai estar jogando e aonde ele vai estar jogando tu já sabe. O Grêmio tu não tem a mínima ideia do que pode acontecer. A mínima ideia. Pega essas pesquisas aí, pede pro pessoal que está na interatividade, pede para mandar a escalação, tu vai ler 10 escalações diferentes, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Tu acha que Grêmio e Bahia estão nivelados? Não, o Grêmio é mais time que o Bahia. Então? O Grêmio só não tem uma organização suficiente para que a gente possa dizer o seguinte, o Grêmio vai entrar lá hoje na Fonte Nova e vai vencer o Bahia. Como há um ano atrás a gente poderia dizer, vai vencer o Bahia. Hoje a gente não pode dizer isso. Eu não sei a escalação do Grêmio. César, dá para fazer uma analogia, assim como eu acho que o Filipão é um fator de desequilíbrio para o Palmeiras. O Roger, em relação ao Renato, o Roger é melhor e pode ser um fator? Não. Mas quando tu fala que o time está melhor arrumado que o outro... Da mesma maneira, hoje existe um jogador no futebol brasileiro que é diferente e pode fazer a diferença. E ele joga no Grêmio. Se ele estiver bem hoje, o Grêmio ganha o jogo em cima da qualidade dele. Ele não é o único no futebol brasileiro. Que faz a diferença? Sim. O melhor, o que mais faz a diferença é ele. Mas ele é o único que foi convocado para a seleção brasileira. Mas ele isso não significa nada. Isso é importante, mas ele não é o único do futebol brasileiro que pode decidir. Claro, pode ter um zagueiro que cabeceia uma bola e faça um gol e decida. Não. Na lógica, qual é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje? Inter e Palmeiras tem dois caras que podem decidir o jogo. Tem o Guerreiro de um lado e o Dudu do outro. Não, mas o Everton joga mais que o Dudu, mas o Dudu também é um fator de todos podem decidir, um goleiro pode decidir. Eu estou dizendo o seguinte, antes de começar, qual é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro hoje? O mais decisivo sim, mas não o único. Antes de começar. Mas depois de começar, pode ser o mais decisivo, ele não é o único. Não, mas ele falou o único. Não, eu estou dizendo, do jogo de hoje, o grande jogador é ele. Grêmio e Bahia, vamos pegar Grêmio e Bahia. Só tem um jogador que é decisivo por essa desequilibra. É o Everton. Aí tudo bem, do jogo sim. Não, e ele é, e para mim esse é o fator fundamental do jogo de hoje para o Grêmio. Se as forças conseguirem se equivaler, ele vai ganhar o jogo. Vamos ver o resultado da nossa enquete, @donosdabola_rs lá no Twitter. E nós perguntamos para os internautas quem você acha que segue vivo na Copa do Brasil. 41% apostam no Grêmio, 41% no Inter, olha o empate, hein? 5% acham que ambos se classificam e 13% dos internautas acham que nenhum se classifica. Depois a gente comenta isso, porque a gente precisa faturar um pouquinho, tá? Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com os donos da bola e Toque de Bola, nossa resenha conjunta Rádio e TV. E vocês concordam com os internautas? Ele tá meio a meio, né? Acho que o pessoal tá otimista que a dupla vai se classificar. Cada um tá escolhendo seu time para passar. E 13% acha que ninguém 13% estão Paulo Pires. Comigo, assim, ó. Eu levei o desenho Lip Hard, né? Não vai dar certo. Mas é que a Iana dizia mais ou menos assim. Esse é o dia. Eu particularmente gosto muito dos dias de decisão, mas hoje é aquele dia que é um olho no peixe e um olho no gato. Então o torcedor do Grêmio tá apreensivo. E que bom que um jogo é antes e o outro é depois. Mas também vai estar olhando o que está acontecendo. Mas será que um jogo antes e outro depois pode interferir? De certa forma, no ambiente da partida? Eu lembro que foi 2011 que a dupla foi eliminada no mesmo dia. Né? Era um jogo antes, acho que o Grêmio jogava antes. Não, o Inter primeiro contra o Penharol e o Grêmio contra a Universidade Católica depois. Então o torcedor gremista pegava, não, o Inter foi eliminado e tudo mais. Aí deu algumas horas. Mas aquilo, por incrível que possa parecer... Quem era diretor naquela época?
Nem gosto E... se passassem, e se a dupla passasse, era Grenal nas quartas de final. Muitas pessoas não sabem, era Eu só estou usando a César? cronologia, né? Tu não teve nada a ver com isso. E se a dupla passasse naqueles jogos, as quartas de final da Libertadores era Grenal. Exatamente. E aí tinha mais pressão ainda, se passar é Grenal. Só que a relação, por exemplo, que eu faço, por que eu falo tanto nisso? O ambiente do Inter pode sofrer. Pode sofrer, pode. É verdade. Ou pode inflamar também, né? O ambiente pode, eu não estou dizendo sofrer no sentido de sofrer interferência do resultado. Sim. Se o Grêmio ganha, se classifica, a pressão aumenta. Se o Grêmio perde, a tensão diminui um pouco. Diminui totalmente. E dá um ânimo talvez para os jogadores, aquela coisa de tocar a corneta, eles fazem isso. Historicamente, a gente tem esse exemplo aí que tu citaste de 2011, mas historicamente isso não combina. Se vocês olharem isso, historicamente os dois caírem. Normalmente a gente tem essa gangorra. A gangorra. Porque é exatamente pelo fator anímico. E ele conta mesmo. Por incrível que possa parecer, a gente tem várias histórias de grandes momentos de um clube, péssimos momentos de outros. E hoje a gente vai ter tudo isso num dia. Ou pode ter, ou pode não ter. Mas eu acho que tem interferência, e acho que essa interferência é legal. O futebol tem isso. E no anímico, eu acho que tem um cara que... A gente falou do Everton ser decisivo, mas tem um cara que talvez possa ser importante, que é o PP. Porque, querendo ou não, a gente fala do PP já há um ano e meio, de que ele pode ser o substituto do Everton, ele já respondeu sobre isso. E esse é o jogo para ele também se confirmar num time titular, porque a gente vê o PP no time reserva, a gente vê o PP entrando, a gente vê o PP, ele já decidiu contra o Fortaleza no passe do Jean-Pierre. Talvez esse jogo para o PP seja tão importante quanto qualquer outro que ele já teve pelo Grêmio, no sentido de, agora eu vou me confirmar, agora eu vou pegar a vaga que ela está em aberto. A vaga que hoje joga o Alisson, que já jogou o Ramiro, ela está em aberto. O PP hoje ele faz um jogo que talvez seja da vida dele, para ele brigar para ser titular. E o PP não só faz esse jogo, como ele sabe que é esse jogo. Os dias do Everton estão contados. Os dias do Everton estão contados em Porto Alegre. Ele vai jogar hoje, ele é um jogador, mas eles estão contados, todo mundo sabe. Ele vai jogar junto hoje, mas depois pode pegar o lugar, né? E é exatamente isso. E outra, ele vem de uma grande partida no final de semana, que se o Grêmio consegue fazer em cima dele o protagonismo hoje... Acabou a discussão. O juiz é o novo da hora. O juiz é o mesmo jogo contra o Vasco, né? Tu tá querendo sugerir que a questão da arbitragem... Só fiz uma pergunta. Eu peço que a arbitragem não tenha... Não, é que tem gente que gosta muito de reclamar de arbitragem. Inclusive está justificando derrota em cima de arbitragem. E vitória também. Acaba o jogo e justifica em cima de arbitragem. Eu não gosto muito disso. O que eu torço agora, tu fizesse, Gabriel, uma lembrança que eu acho muito legal também, que é a questão da renovação dos meninos do Grêmio, da renovação. Nós já tivemos Pedro Rocha ali, tivemos Everton e agora está na cara que o PP pode ser a solução ali na frente. E talvez essa continuidade da categoria de base da história, e eu tenho valorizado sempre isso em todas as manifestações, que é o quê? O Grêmio só chegou onde chegou graças ao trabalho das categorias de base. E hoje pode mais uma vez, imagina só do meio para frente se ter Luan, Jean-Pierre, Everton e PP. E só para ter uma ideia, não tiram do Grêmio. O Grêmio renova, quando eu digo renova, para colocar no time. Que o Inter também faz renovações aí nas categorias de base. A base do Inter é muito forte, como assim a do Grêmio, mas o Grêmio aproveita muito mais os seus jogadores que vêm da base, eu sempre repito, não só para o grupo, mas principalmente para o time, do que o Internacional. Então, muito mais jogadores da base são colocados no time do Grêmio que são no time do Inter. Esse é um problema atual do Internacional. O Internacional não lança muitos jovens. Parece um medo de lançar os jovens, de colocar a gurizada para jogar. E como queimou jovens nesse meio do caminho também, né? Arriscando, às vezes, em momentos que eram horríveis para se colocar um garoto. Eu acho que passa pela estabilidade do clube, né? O Grêmio teve esse sucesso do Everton, teve sucesso do Luan, teve sucesso lá atrás do Wallace, porque tinha um time organizado e um time que tinha a possibilidade de encaixar esses jovens jogadores. O Inter lá atrás teve uma geração que se prometia. Se a gente pegar o Inter de do Aguirre, 2015, surgiu o William de um lado, surgiu o Jefferson, que depois não veio a ser o Jefferson, mas na época era de seleção brasileira. Mas o William demorou para assumir a titularidade do Inter. Mas Paulinho, vamos lá. Surgiu agora um. Já tiraram. Quem? O Nonato já não joga hoje. Ah, não, sim. Já tiraram. Não joga porque é pior que o Patrick, César. Não é por isso. Não é por isso. Vem cá, vocês estão meio românticos. Vocês estão meio românticos. Mas eu sou romântico. Que é romance, hein, Colete? Que é romance do livro. Paulinho César, os últimos românticos. Eu ia fazer uma pergunta. Eu sou um eterno romântico do futebol, né? Não só do futebol. Então hoje tem que ser otimista, Paulinho. É isso mesmo. Mas o romantismo permite a derrota também. Então tá bom assim, o romantismo cria
triste, a melancolia. Coraçãozinho pra dupla Grenal, então, mas tá difícil. Sabe o que eu ia perguntar para esses viajantes aqui do meu lado? Viajantes? Eu ia perguntar para eles o seguinte, qual é o jogador que o Internacional que saiu dessas categorias de base, que o Inter não aproveitou, que deu certo fora? O William, Quem? Não, o William aproveitou, o William foi aproveitado. Não, deram certo. O William tá bem na Europa. O William brigou. Tá jogando no Caxias da... O goleiro, Bom, o goleiro vai ser o melhor. O goleiro formado pelo Inter é o melhor goleiro do mundo hoje. Tá, mas esse o Inter... Mas esse jogou. Mas o Inter aproveitou também. O Nonato, que está pintando como um bom jogador, infelizmente para ele, no Grenal e contra o Palmeiras, ele sentiu o jogo. Então tem que botar um cascudo no lugar, Lucas Lima, Ricardo Goulart, o Otavinho. O Lucas Lima foi jogador de seleção brasileira, rendeu pra caramba no mas Santos. na época o D'Alessandro estava voando, cara. Marquinhos Gabriel. Esse está jogando muita bola. Outro nível. Pessoal, Marquinhos Gabriel joga aqui. Olha esses caras aí, olha só, Ricardo Goulart, Lucas Lima falaram e de o Jefferson, eu quase me atirei aqui. Não se atire, Paulete. Isso eu não falei. Surgiu bem. O Paulete não gosta de água. Não, mas eu estou dizendo assim, ó, eu tenho certeza que o Odair, quando pintar um jogador bom como o Dourado, por exemplo, que veio da base, vai ser titular. Eu tenho certeza disso. Em partes eu concordo com o Paulete, Não, quando ele fala do Nonato, porque o Patrick, eu acho que às vezes tem uma... superestima-se o Nonato, apesar de ser bom jogador, repito, é bom jogador, e subestima-se o Patrick. Eu vou dizer, eu sou fã do Pantera. Fãzona. Pois é, legal. Eu gosto. Do Pantera. Quem é o Pantera? O Patrick, o Pantera Negra. Gente? Como que é Pantera? Não sei quem é o Pantera. Patrick. Patrick. Pra ti, ó. Pantera. O Cris, quer ver um jogador que eu estou levando muita expectativa no Internacional? É o Heitor. Eu tô com muita expectativa nesse menino, porque... Então é sinal de que ele não vai jogar. Não, a amostra dele foi boa. Bons cruzamentos. O Inter cometeu, para mim, hoje vai jogar o Bruno. Tá? Eu não vejo nenhuma diferença do Bruno pro Heitor, a não ser a idade e a experiência. Então tu concorda comigo. O Inter não aproveita os jovens. Não. Tem o Heitor, aí bota o Bruno. Tá, então tá um exemplo, legal. Mas é que são vários, né? Que vários? São vários, Eu tô desafiando vocês Por exemplo, aqui. não pode entrar o Trellis no time do Inter e o Pedro Lucas ficar na 18ª opção. Não, tem que entrar o Pedro Lucas, o guri. Não, parem um pouquinho. Esse é o problema. Vocês estão falando desde 2015 para cá. Se tu falares agora, eu concordo contigo. Eu não contrataria o Trellis tendo o Pedro Lucas e não contrataria o Bruno tendo o Heitor. Isso eu concordo contigo. Agora, do passado, que foram injustiçados, não tem nenhum, cara. Os bons jogaram como o William e foi vendido, o Alisson jogou e foi vendido. Não tem, o Internacional, ele não criou grandes jogadores como o Grêmio criou. O Grêmio, eu tenho inveja do Grêmio nesse aspecto. O ponto é o quanto se utiliza eles antes para entrarem em jogos grandes. No Gauchão, quantos foram usados? Para mim, o ponto é esse. O Tiger falou uma coisa correta. Se tu tem uma sustentação... Mas aí tá, tu tem que usar o Gauchão para dar esses minutos para esses caras. Porque aí, por exemplo, o Heitor, ele entrou numa fogueira contra o Atlético Paranaense. Era uma fogueira, ele entrou com o time não é jogo para testar. Não é jogo exato. Aí tu dá uns minutos no Gauchão e aí lá ele já vai estar... Foi bem, mas podia não dar. Foi bem. Olha só, desculpa interrompê-los, mas hoje a Copa do Brasil é decisão. César, teu palpite para Grêmio e Bahia. 2-0, um do Luan e um do Everton. E Inter e Palmeiras? Acho que o Inter ganha 2-0 com um gol do D'Alessandro e um gol do Guerreiro. Paulete? 2-1 para nós. O que é o 2-1 para nós? 2-1 para quem, gente? Para nós e para nós. Ele falou para dois nós. Que nós? É quase todos. É nós. 2-1 pro Inter e 2-1 pro Bahia. Paulinho? Bahia 1-0, Beira-Rio 0-0. Ai, Paulinho. Ele acabou de falar, hoje ele tá Paulinho, como é que é coraçãozinho para dupla Grenal? Ô, Paulete, mas aí tem um resultado aí que tu falou que pode dar pênalti. É o do Inter. Sim. E aí dá quem? Bahia, Palmeiras ou Inter? Aí dá o Inter. Da Inter? Vocês acharam que eu ia dizer Palmeiras? Acharam que eu fosse dizer Palmeiras? Aí... Não vou dizer, não. Tiger. 0-0 na Fonte Nova e 1-0 no Beira-Rio, gol do Guerreiro. E aí faz o que na Fonte Nova? 1-0 pra quem na Fonte Nova? E aí como é que nós vamos fazer a transmissão só para eu saber, meu chefe? 0-0 na Fonte Nova. Como é que vai ficar a transmissão na rádio? 2 pênaltis, passa Grêmio, passa Inter. Gabi. Eu aposto, acho que vai ser 1-0 pro Inter. O Inter vai passar nos pênaltis e o Grêmio... Eu acho que vai para os pênaltis, eu tô nessa, eu tô com o Tiger. Boa. Eu acho que vai pro 1-1 e aí pênaltis e o Grêmio passa. Acho que vai passar a dupla, mas vai ser noite de... Tô curioso para saber como é que vai ser a rádio. Eu só tenho palpite pro jogo do Grêmio. 2-0 Grêmio. Eu do Inter? Do Inter não. Não tem palpite, não me vem nada. Nada. Tem um bloqueio. Um branco só, não me vem nada.
E a gente vai ficando por aqui, né, Gabi? Vamos ficando por aqui. Quem está ouvindo a Rádio Bandeirantes fica agora com o Rádio Livre com o Guilherme Baumhard. E aí a partir das 5h30, tudo já com o jogo aberto para essa noite eletrizante de Copa do Brasil. E as emoções de todas as partidas na 94.9, na Rádio Bandeirantes. E aqui na Band TV você fica com André Machado, Gabriela Lerina.